é o sistema de arrefecimento. O que quer dizer arrefecimento? Arrefecimento significa diminuir, tá? Arrefecer, reduzir. O único jeito de diminuir calor no veículo é usando alguns meios, né? Tanto que você pode ver que o motor a combustão, tá? Ele tem essas partes aí azuis, azul claro, é onde passa a água dentro do motor, tá? Para arrefecer o motor. Você pode ver que dentro do cilindro, entre os cilindros, você tem aí água passando. Você tem água passando dentro do cilindro aí, tá? Você tem água passando em volta do cilindro, quer dizer, o bloco do motor, certo? Ele é feito de forma que encaixe um cilindro e ali naquela área do bloco vai estar cheio d'água. Não só o bloco do motor, mas também o cabeçote. Você pode ver que na área do cabeçote aqui, que é essa área aqui que eu estou apontando, tá? Essa área do cabeçote aqui, ele tem aqui as válvulas, tá? Tem as válvulas, inclusive tem duas abertas aqui. E você pode ver que no cabeçote em volta do setor de válvulas aqui, você tem a água circulando também no cabeçote. Então é o bloco do motor e o cabeçote que passam água. Não só passam óleo, tem passagens de óleo, mas também tem canais onde passam água. Essa água ela sai por cima e vem para o radiador, tá? E o radiador, do radiador ele volta e vai para a bomba d'água. Então, as principais peças do sistema de arrefecimento é radiador, ventilador, bomba d'água e válvula termostática, tá? Então, vamos começar aí pelo radiador. Radiador é essa parte frontal que tem no carro ali, tem a grade da frente do veículo e atrás da grade você tem o radiador, que é uma colmeia, tem as canaletas no radiador e você tem, não é bem uma colmeia, são placas de alumínio fino, uma sobreposta à outra, para o ar passar entre e resfriar as canaletas, tá? Então o ar passa entre as finas camadas de alumínio, tá? Que vão irradiar a temperatura mais fria para as canaletas que está passando água quente. E aí ele resfria a água nas canaletas e leva a água para dentro do motor fria. Isso numa velocidade muito grande, tá? Então o radiador o nome radiar em volta, tá? Radiador é um equipamento para irradiar temperatura, tá? Para irradiar a temperatura, irradia, ele transforma a temperatura, tá? E aí por mangueiras bem grossas de borracha com lonas, feita de lona e borracha, essas mangueiras passam a água para dentro do motor. Mas primeiro, para passar água e puxar água para dentro do motor, o que puxa é a bomba d'água, tá? Então a bomba d'água, ela puxa a água e faz a água circular dentro do motor para o radiador. E o radiador está pegando a frontal, tá? Reduz a temperatura da água ali e leva para dentro. Nesse contínuo circular da água, fria para quente, da quente para fria, faz com que a temperatura diminua, tá? Faz com que a temperatura diminua. Então, esse sistema muito eficiente, certo? Que usa a temperatura mais baixa para esfriar a temperatura do bloco do motor, porque ali abaixo do cabeçote, onde tem as válvulas, o pistão chega bem pertinho, quase encostando, tipo 5 milímetros, tá?
quando ele faz a compressão e acontece a explosão, puf, lá dentro. Por isso que o motor faz barulho, tá? Então, aquela explosão faz uma linha de fogo, porque o motor tem uma velocidade muito grande lá dentro. Então, na queima faz uma linha de fogo que dá uma temperatura de mais ou menos 900 graus. Lógico, 900 graus derrete o ferro. Por que o ferro ali não derrete? Porque a temperatura está sendo reduzida pelo sistema de arrefecimento. Se não, derretia tudo. Só o pistão mesmo é de alumínio. Para você derreter o alumínio, basta 600 graus. O ferro, mais ou menos, entre 500 a 600 graus também. O alumínio um pouco mais, tá? Então, você tem materiais diversos aí usados no motor, tá? Que tem que ser resfriados. Então, o que resfria é o sistema de arrefecimento circulando dentro do motor, tá? Então, tem também um ventilador, né, que ele puxa, quando o carro está parado, ele puxa o ar frontal para passar no radiador, que também em alguns carros é chamado de ventoinha, mas é ventilador, tá? Só que ele puxa o ar para passar entre o ventilador, tá? E resfriar o radiador. Tem a bomba d'água, que eu acabei de falar, que faz a água circular dentro do motor, tá? E naquele vídeo você tem a bomba d'água em destaque lá, tá? E a válvula termostática, aquela válvula de cima lá, ó, que vai saindo para o radiador. A válvula termostática, ela tem a função de reter a água, para a água não passar até chegar à temperatura ideal de funcionamento. Qual é a temperatura ideal de funcionamento? Entre 70 a 90 graus, a temperatura ideal. 70 a 90 graus, abaixo da temperatura de ebulição, que é 100 graus. Só que tem um detalhe, a temperatura de ebulição, dependendo do lugar que você está, ela é diferente, certo? Perto do mar, a temperatura de ebulição, tá? Perto do mar, a temperatura de ebulição, ela é mais baixa, tá? Tipo assim, 90 graus, tá? Porque a temperatura de ebulição é 100. Agora, aqui a 1000 metros de altura, a temperatura de ebulição, tá? É mais alta. Então, aqui por isso que a água do café demora mais aqui a ferver. Porque você precisa de 100 graus mesmo para funcionar. 100 graus Celsius para funcionar. Ou melhor, para ele ferver a água. Então, cada lugar a temperatura é diferente. Por isso que o teu carro, quando está no litoral, comporta-se diferente daqui. Ele aquece mais lá. Aqui ele aquece menos. Tá? Aquece menos. O motor, né, em tempo quente, normal. Então, a temperatura de funcionamento é de 70 a 90 graus. Pode chegar até 100 graus. E aí ele começa a sair água lá pela válvula do radiador ali, que tem uma válvulazinha em cima. Mas, na verdade, a maioria dos carros não tem mais radiador, tá? Tem um sistema plástico diferente, é um negócio redondo assim, tá? Que serve para ajudar. E tem uma válvula de plástico amarelo lá que deixa a água sair. Não deixa estourar o sistema, deixa a água sair. É uma válvula mesmo, que chegou a temperatura de mais 100 graus, ela libera a água. Por isso que às vezes a água do seu carro lá começa a sair lá quando está muito quente, parado, funcionando muito tempo sem refrigerar. Tá? Ele chega a soltar água para fora. Mas não quer dizer que está estragado, tá, gente? É porque tem uma válvula que libera a água depois de certa temperatura. Tá? Então, o que é o termômetro? Termômetro, ele mede a temperatura do motor. É uma pergunta da prova, tá? O que é o termômetro? Instrumento de medir a temperatura do motor. Qual é a função do termômetro? Medir a temperatura do motor. Esse mede, né? O manômetro não mede. Ele não mede nível.
ele mede, certo? O manômetro mede pressão de óleo do motor. Então vamos para o próximo aqui, né? Que é o sistema de ignição. Tá? O sistema de ignição, gente, é um sistema que é o responsável que o motor fique funcionando continuamente. Tá? E ele faz parte do motor, mas ele é externo. Ele é externo. Tá? E ele funciona, gente, com carga elétrica. Para quê? Não tem a vela de ignição que está dentro do motor, que tem aquele eletrodozinho que faz a faísca para ver a explosão dentro do motor, a explosão do cilindro, no cilindro, tá? Aquela faísquinha é produzida por esse sistema de ignição, tá? O sistema de ignição ele é composto por bateria, bobina, distribuidor e velas. Vela de ignição, tá? Então, esse sistema, tá, é o responsável por o motor ficar funcionando continuamente. Deu a partida no motor de partida, rodou o motor, funciona o sistema de ignição. E aí o motor continua funcionando continuamente, tá? Então, o que é... lembrando que a bateria é de 12 volts, que tem 60 amperes, na maioria, e ela vai fornecer energia de 12 volts para a bobina. Você ligou a chave, certo? A bobina recebe corrente elétrica. Quando ela recebe corrente elétrica, o nome bobina não é à toa, porque dentro desse negócio de alumínio aí, tem uma bobina de fios de cobre bem fininho, da grossura de um cabelo, e dentro da bobina tem um bastão de ferrite, e não encosta no bastão de ferrite, tá? Ela vai ter o negativo saindo do outro lado, tá? Negativo saindo do outro lado. Que quando quando manda 12 volts ali, tá? Tem um condensador que mantém para não dar curto-circuito, o nível de temperatura da bobina, que ela esquenta, tá? Formando um campo magnético na barra de ferrite. E esse campo magnético, ele vai gerar corrente elétrica de 50 volts. Entra 12, sai 50. Tá? E aí manda por aquele cabo azul, que é mais grosso, ele manda esses 50 volts para o distribuidor, que é aquela segunda peça lá cheia de fio, para o distribuidor, que tem um rotor dentro que vai girando e passando corrente elétrica, tá, de 50 volts para cada um daqueles fios que vão para as velas, que são eletrodos, para fazer faísca lá dentro do motor no tempo certo do giro, vai dar faísca dentro do motor no cilindro correto. 1432. 1432, que é o último movimento do vídeo lá que a gente viu do motor, aquela animação, tá? 1432, tá? E aí ele funciona desse jeito, tá? Transformando a energia de baixa para alta tensão. Quando falar alta tensão aí, gente, alta tensão da baixa, que é 12 volts, para a alta, que é 50 volts, tá? De baixa para alta. Então, ela transforma a energia de baixa para alta tensão. Então, isso é a função da bobina, transformar a energia de baixa para alta. A alta é 50 volts, que vai para o distribuidor, que distribui para cada vela de ignição. Tá? Cada vela de ignição. Aí gera a faísca que cria a explosão e a força do motor. Tá? Então, esse aí é o sistema de ignição. No sistema de ignição, gente, também próximo ao sistema de ignição, nós temos sistema de alimentação. Tá? Sistema de alimentação, gente, hoje em dia é injeção eletrônica. Então, você tem o combustível que é bombeado para o sistema de injeção eletrônica, que tem bicos de injeção,
que pulverizam combustível lá dentro da câmara de combustão, tá? Juntamente com o oxigênio que é captado do ar para dentro do motor, e no momento em que o ar é pressurizado para dentro do motor, joga também o combustível junto, pressurizado, tá? Tanto o ar quanto o combustível está sendo pressurizado para dentro do motor em um sistema que hoje chama sistema de injeção eletrônica. Antigamente, você tinha o carburador, você tinha bomba de gasolina, tá? Porque a maioria dos carros aqui no Brasil era tudo a gasolina, tá? Mas, com o tempo, o Brasil começou a ser autossuficiente em outros combustíveis, como o álcool, tá? Que é um etanol. Álcool é etanol, tá? Como álcool. Então, o Brasil passou a ser autossuficiente em combustíveis na década de 80, 79 para 80, tá? Aí passou a ter o álcool como combustível dos etanóis, tá? Então, hoje você tem um sistema bem mais eficiente para consumir essa energia tão preciosa que é a gasolina, tá? Sistema energético do petróleo, que é um hidrocarboneto. A gasolina é o hidrocarboneto, tá? Só que na prova do Detran não tem caído nada assim das partes, porque mudou muito o sistema de injeção eletrônica, né? Embora que no manual do Detran aqui de Brasília tem esse sistema, mas cai pouca coisa na prova. Uma pergunta que cai muito na prova do Detran são os tipos de combustíveis no Brasil, certo? Que são gasolina, etanol, diesel, biodiesel e GNV. O sistema de alimentação tem o GNV por último aqui. E o que é o GNV? Tá? GNV, gente, é o gás natural veicular. É o gás de petróleo, das câmaras de petróleo, lá no profundo, 8 quilômetros de profundidade, que ele vem junto com o petróleo ou vem só o gás. Porque aqui está falando um pouco do carburador, da injeção eletrônica, tá? Lembrando que a injeção eletrônica, a partir de 1994, ela começou a compor a parte mecânica dos automóveis. Então, então todos os carros, a partir da GM, que foi o primeiro montadora que colocou carro para atender os níveis de poluentes dos veículos, foi a primeira montadora a colocar injeção eletrônica nos veículos. Porque antes os carros era carburador. Carburador é aquele equipamento ali, muito eficiente também, que distribui a gasolina certa para o motor, mas ele não queimava, não havia uma queima, ele jogava muito combustível e depois dava aquele cheiro de gasolina lá no escapamento, que ele não queimava totalmente todos os hidrocarbonetos do petróleo, da gasolina, né? Ele não queimava tudo, então dava aquele cheiro e não aproveitava. Ele aproveitava mais ou menos 85% da gasolina. O restante era prejuízo. Enquanto que o sistema de injeção eletrônica, ela economiza gasolina, porque queima completamente o combustível, gerando mais força no motor, tá? E ele faz a transição entre a pouca mistura e a muita mistura e regula pela... Então, agora nós vamos para o sistema elétrico. O automóvel, gente, tem um sistema elétrico que é composto por bateria, alternador, fusíveis e motor de partida, fora fiação, né? Que vai levar essa corrente elétrica para todos os lados do veículo. Então, tem energia elétrica da bateria nos faróis, no motor de partida, tá? Tem nas luzes,
nas luzes de posição, na buzina, nas bombas. Quer dizer, tem a bomba de água, tem a bomba de combustível, que é submersa. E não explode não, professor, gerando faísca? Não explode não. Funciona muito bem, tá? E dura bastante. Então, tem a bomba de combustível, tem, então, a ventoinha do radiador, ou ventilador radiador, que é eletrônico também. Então, tudo que usa energia elétrica no veículo é proveniente da bateria. Professor, e uma bateria de 12 volts consegue fornecer energia para tudo isso aí? Consegue. É porque a voltagem, tá? A voltagem, ela vai chegar a voltar de 12 volts para todos. Mas o que mantém essa resistência é a amperagem da bateria. Tá, tudo bem, isso aí não vai cair na prova do Detran. O que cai na prova do Detran? Tá? Alguns componentes do sistema, como a bateria, o alternador, fusíveis e motor de partida. Então, é o seguinte, vamos começar, já começamos a falar pela bateria, mas vamos começar pela bateria. O que é a bateria? É um acumulador de corrente elétrica. É um acumulador de corrente elétrica. A bateria, gente, ela não gera energia. Ela tem que pegar energia de outra parte. Aí transforma energia de 12 para 12 volts. Tá? Então, bateria não gera energia. Bateria acumula e distribui energia. Tá? Então, muita coisa do veículo, painel, luzes, estão ligadas à bateria, tá? Mas o que faz a bateria se manter carregada sempre? É o alternador. O alternador é um gerador elétrico que, com o funcionamento do motor, ele está ligado por correia ao motor e aí ele gira, gerando a tensão elétrica necessária para a bateria manter-se carregada em 12 volts. E a tensão elétrica que ele mantém é de 13,5 a 14 volts, que mantém a bateria na tensão de 12 volts. Então ele manda de 13,5 a 14 para a sua bateria, tá? É interessante que do meu carro funciona muito bem, mas ele só manda 12 volts, não manda mais do que isso. E a bateria mantém carregada com 12. Muito bem, tá? Isso é o meu alternador, o alternador do meu carro. Já medi lá, só dá 12. Tá? E de outras Kombis também já medi, só dá 12. Volkswagen só dá 12 volts. Tá? O Fusca. É o mesmo motor, né, gente? Então vai ter essa amperagem aí. Tá? Ou essa voltagem, né, de 12 volts. Então, a bateria, ela não gera energia. O que gera energia para a bateria é o alternador. Por que tem esse nome de alternador? É porque o motor, gente, tem hora que ele está em alta rotação, tem hora que está em baixa rotação. Tá? E o alternador, ele manda somente 14 volts, ou 3,5. Quando está em alta, ele poderia aumentar, como um gerador, um dínamo. E se aumenta a velocidade, ele aumenta a corrente elétrica. Mas isso não acontece com o alternador, tá? O alternador, ele mantém, enquanto está a velocidade no alternador, ele está mandando somente 13,5 ou 14 volts para a bateria, mais nada. Se o veículo diminui a tensão elétrica, o que acontece? Ele vai também diminuir. No caso do alternador, ele desliga. Ele não deixa aí tensão abaixo, tá? Abaixo. No máximo, ele vai chegar a 5 volts, entre 5 a 14 volts.
Então ele não deixa mandar nem tensão de mais, nem tensão de menos. Que aí ele iria passar a tirar corrente da bateria. Tirar a energia da bateria. Se ele estivesse abaixo. Rodando, ele tirava, não colocava. Então ele tem um sistema que alterna entre baixa e alta. Por isso que o nome é alternador. Mas no fundo ele é um gerador de corrente elétrica para bateria. Ou também o nome mais antigo era um dínamo. Tá? Dínamo que a gente usava em bicicleta quando era guri. Tá? É aquele dínamozinho que rodava no pneu ali, tá? Para mandar corrente elétrica para o farolzinho da bateria e para o farol de trás, para a lanterna de trás da bateria. Legal, né? Aprender essas coisas. Isso a gente aprendia quando era criança. Era da nossa época, né? Hoje em dia tudo é pilha, né? Bateria, lâmpada de LED, essas coisas. Então a gente não sabe, é tudo eletrônico, a gente não sabe como é que o sistema funciona, né? Então tem umas coisas assim legais que a gente aprendia antes. Então a maioria dos meninos hoje, dos vovozinhos hoje, a maioria é tipo professor Pardal, sabe de tudo e não entende de nada, né? Porque a tecnologia mudou, né? Mudou. Então, os vovozinhos, eles entendem de tudo de carro. Porque eles são de uma época em que o carro era fácil de entender, né? Hoje tem a parte eletrotécnica, né, que você não consegue. São circuitos elétricos que, se o carro der um problema, parou, ele para de gerar ou ele para de mandar gasolina, não é por causa do defeito do sistema da gasolina, da bomba, essas coisas. É falha de um componente, de um resistor que queimou. E uma coisa que é tão baratinha que é melhor trocar a peça toda. Ué, o que não conserta? O vovozinho conserta, tá? Então, bateria não gera. Bateria acumula e distribui energia. Isso aí que cai na prova do Detran, tá? Aqui eu tenho uma bateria, né? Olha, observa bem a bateria. Como é que a bateria é formada? Isso não vai cair na prova do Detran, não, só por curiosidade, tá? Você está vendo aí que a bateria, ela é de chumbo, todas essas partes aí cinza é chumbo, tá? E realmente ela tem essas placas de chumbo aí, ó. Tem separadores entre as placas, porque ela não pode se encostar, tá? E cada bloco desse daí, de placas, ele forma 2 volts, certo? 2 volts. Então, aí eu tenho 3 blocos que vai dar 6 volts. E mais 3 do outro lado, mais 6 volts, 12 volts. Tá? Então, você pode observar ali que tem 2 polos. Tá? Tem um polo negativo e um polo positivo. E ambas têm energia. Uma é energia negativa, outra é energia positiva. Então, é 12 volts em cada polo. Tá? Quando encosta os dois, gera o curto-circuito de 12 volts, que é forte, viu? Forte, queima, aquece. Então são 12 volts. Ah, o negativo é 0. Não, no caso da bateria, negativo é 12. No caso do positivo, é 12. Só que é 12 positivo e o outro 12 negativo. Porque nós estamos no planeta Terra, você tem o polo positivo, o polo negativo. O polo sul e o polo norte. São 2 polos. E todos eletromagnéticos. Tá? Interessante, né? Aí é física. Tá? Então, para acontecer, certo? Essa energia funcionar lá dentro, o chumbo reage com ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico tem que ser na medida misturada com água sem minerais, água desmineralizada. E aí, na quantidade certa, vai gerar o fluido, que a gente chama de fluido de bateria, né? É o fluido eletrolítico,
que em reagindo com o chumbo, cria energia elétrica. E olha, gente, isso aí é uma invenção antiga, da época dos egípcios, tá? Isso aí não é coisa nova que criaram, um inventor criou, não. Isso é coisa antiga. Os egípcios usavam a energia de uma bateria feita de chumbo também. Não era para acender lâmpada, tá? Era para fazer tratamento eletro no corpo das pessoas. E esse tratamento é feito até hoje, tá? Só que depois acharam um jeito de utilizar essa energia para acender uma lâmpada, um filamento, tá? Um filamento de tungstênio, tá? Que acendeu, e aí pronto. Isso daí foi na década de 20. Um filamento tungstênio acendeu a lâmpada, tá? De Thomas Edison. O Thomas Edison usou a primeira lâmpada elétrica, mais ou menos criada em 1880 por Thomas Edison, tá? Era um filamento de tungstênio, que é um metal existente aqui na Terra, né? Que é um filamento, um fiozinho que ele ficava incandescente quando você colocava um lado positivo e outro lado negativo, gerando o curto-circuito. Então, vamos para outro assunto aqui, que é o sistema de suspensão e direção. No sistema de suspensão e direção, gente, que é muito importante no veículo também, tá? Sistema de suspensão e direção. Você tem aí, tá, bastante coisa. Tá? Você tem amortecedores, você tem batentes de borracha, que esses batentes de borracha em cima da mola é o que sustenta a carroceria do veículo, né? Embora que também por baixo, essas peças aí móveis da suspensão, elas são também presas pelo monobloco do veículo, tá? Mas tudo isso é um conjunto da suspensão do veículo, não só para ele ficar macio, mas para ter segurança. Para ele ter segurança. Então, esse sistema de suspensão, ele tem esse conjunto de molas, borracha, para manter o veículo em cima. E lógico, as balanças da suspensão, não só a balança de suspensão, mas tudo preso no monobloco do veículo, no bloco do veículo, né? Porque hoje o carro ele tem um chassi monobloco. Ele está preso no bloco da carroceria do veículo. Então, tudo isso aí está preso e mantém a segurança e a estabilidade do veículo, certo? Então, ela é muito importante para a estabilidade, segurança e dirigibilidade do veículo, tá? Então, existe suspensão dianteira, existe suspensão traseira, tá? Na suspensão é muito importante, tem caixa de direção, tem terminais de direção, tem braços de direção, tá? Tem peças auxiliares na direção, tá? Que ajudam o carro a se direcionar. E as balanças ajudam no movimento e estabilidade do veículo, tá? Então, o que cai na prova do Detran sobre suspensão, professor? Hoje em dia, gente, está caindo muito pouco sobre as peças, essas coisas, que cai muito pouco na prova do Detran, ou cai quase nada. Na maioria das vezes, tá, cai a parte de manutenção do carro, como o sistema de suspensão, como o amortecedor, tá? Os amortecedores têm vida útil de 35 mil quilômetros. Isso aí é bem antigo, tá? Porque hoje os amortecedores podem chegar a mais de 70 mil, tá? E, lógico, né, gente? Pode chegar até muito mais do que isso. Mas, para a prova do Detran, tá?
Os amortecedores têm vida útil de 35 mil quilômetros, tá? Isso cai na prova do Detran, tá? Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é o sistema de freios. O sistema de freios do veículo, gente, nós temos dois sistemas de freio no carro. No automóvel, no caminhão, no ônibus. Nós temos dois sistemas de freio, tá? Freio hidráulico, freio mecânico. O veículo tem dois sistemas de freio. O que é o freio hidráulico? Tá? O freio hidráulico ele é acionado por pressão de óleo no pedal de freios. Então, no pedal de freio, você tem... aí é a página... Deixa eu ver aqui. Página 94. Página 94. Tá? Você pode observar aí no desenho da página 94, tá? Que você tem aí essa peça central aqui, essa peça central aqui na parte do motor, é essa peça que você está vendo aí chamada de servo-freio, tá? Servo-freio ou, certo, hidrovácuo. A gente comumente chama de hidrovácuo, mas o nome é servo-freio, tá? Ele tem na frente o reservatório de óleo, embaixo dele tem um pistão que recebe esse óleo e joga óleo em pressão para as canalizações que vai até as rodas. Nos carros atuais vai até o sistema de freio ABS, tá? Nos carros antigos vai até cada roda, tá? Vai direto para cada roda, fazendo com que o freio acione na roda dianteira o disco de freio, que é esse de cima, tá? Que tem aquela peça vermelha ali, que é o cilindro de freio. Então, aquele cilindrozinho, que tem um pistãozinho que eu falei, é chamado de cilindro mestre. Na roda, eu tenho cilindro de roda, que é aquela partezinha ali azul, na roda de baixo, que são dois pistãozinhos que empurram, por pressão de óleo, os patins de freio, né, contra o tambor de freio, tá? E o de cima, ele vai pressionar, por pressão de óleo, o disco de freio, para ele diminuir a velocidade do veículo. Ele pressiona o disco de freio, tá? Então, é a função do freio hidráulico. E ele vai acionar tanto os freios dianteiros quanto os freios traseiros. Você pisou no freio lá, esse óleo vai para as rodas, e essa roda, sob pressão, é acionada e freia o veículo, tá? Freia o veículo, tá? Então, tanto na roda dianteira, que é a disco, quanto na roda traseira, que é tambor. Por isso que tem ali sapatas de freio, ou patins de freio, né? Patinho de freio a gente fala de bicicleta, né? Ele aciona e aciona também o tambor de freio, aquela peça de ferro, assim, que parece uma panela, que está lá no freio traseiro, tá? E aí ele aciona o freio para as quatro rodas, para o peso do veículo, tá? Diminui a velocidade para o veículo. E o que é o freio mecânico? Veja bem, antes de falar do freio mecânico, esse sistema de freio hidráulico é chamado de freio de serviço. Freio de serviço, tá? E o freio mecânico? O freio mecânico ele é acionado por cabos, somente nas rodas traseiras do veículo. Então tem um cabo que chega lá, e aí ele vai acionar um dispositivo que vai frear um patinho né? Um freio daquele aciona o traseiro. Se eu não me engano, tem ali um fiozinho ali, parece um fiozinho cruzando para fora do disco de freio. Aquilo ali, o freio mecânico, que é acionado por cabos, que a gente também chama freio de mão. Mas o nome técnico é freio de estacionamento, tá? Enquanto do pedal é freio de serviço, o freio de mão é freio de estacionamento, tá?
Veja bem, o freio de estacionamento, ele não deve ser usado e puxado com muita força, certo? Ele tem que ser acionado forte, mas sem puxar demais, sem puxar demais. Ele só é para manter o carro parado. Você engata a primeira marcha no carro, no automóvel, né? Engata a primeira marcha e puxa o freio de estacionamento. Só isso, só puxa e pronto, ele já segura no tambor de freio traseiro. Tá? Porque ele é tão simples que pode desgastar se você puxar muito e andar com ele acionado. Aí desgasta. Tá? Pode andar com ele acionado? Não deve, mas acontece, você esquece que está com o freio de mão puxado. E o carro tem força para puxar com o freio travado e tudo. Tá? Então, como nós temos dois sistemas de freio, freio hidráulico nas rodas, 4 rodas, e o freio de estacionamento na roda traseira, tá? Esses são os dois sistemas de freios do veículo. O próximo sistema é o sistema de escapamento. Lembrando que os gases queimados do motor vão para um cano de descarga que vão sair lá atrás do carro. Só que nesse cano de descarga você tem algumas peças. Nós temos os silenciadores, né, que é o silenciador da ponta do final lá, que a gente chama de silencioso, e o silenciador intermediário. Tudo isso é para abafar o barulho do motor. Mas na frente deles tem um outro, ou pode ser na frente ou pode ser lá atrás, caminhonete atrás, certo? Que é o catalisador. O que é o catalisador, gente? É um sistema do meio ambiente que é colocado no veículo para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Tá? O que são esses gases? Os gases dos hidrocarbonetos, os gases queimados da queima de combustível fóssil. Tá? Então os gases passam ali, e tem um desenho ali do catalisador, que dentro do catalisador tem uma colmeia cerâmica que é feita de metais preciosos, que os gases, quando passam por ali, eles são transformados em gases menos poluentes. Tipo assim, quais são os gases que passam ali? São hidrocarbonetos, da queima do combustível, que é poeira, fuligem e fumaça. Passa ali também monóxido de carbono, que é altamente poluente e nocivo ao meio ambiente e à saúde. E também óxido de nitrogênio e outros lá, tá? Como outros gases que passam ali, tá? Que são muito nocivos ao meio ambiente, principalmente dióxido de enxofre, tá? E passam ali pelo cano de descarga, entram dentro do catalisador, daquela colmeia cerâmica, e eles são transformados em gases menos poluentes. Quando sai lá atrás, ele sai água, nitrogênio e dióxido de carbono. Já sai um gás menos poluente, o dióxido de carbono. Entra monóxido de carbono e sai dióxido de carbono. Então ele vai ter 70% de diminuição da poluição emitida pelo próprio veículo. Então por isso que ele é muito importante, é um equipamento, tá, e obrigatório do veículo. Não pode tirar. Tem que ter. E se você tirar, tem que colocar um novo. E é caríssimo. Tá? Então, isso aí é o sistema de escapamento. Então, no sistema de escapamento, tem duas coisas que são importantes. O catalisador e o silenciador.